que na realidade traria a paz? Os dois lados sentarem e negociarem, e sentarem e fazerem um acordo de paz. Se vai criar um Estado palestino, Israel vai entregar terras, os palestinos vão ter que abrir mão de terras, mas é um acordo que os dois lados vão ter que abrir mão de muita coisa que não queriam. Eu acho que a maior parte dos brasileiros talvez sim estejam entendendo o que está acontecendo, que a luta não é contra os palestinos, não é contra Gaza, não é contra civis, e sim a luta é contra o Hamas, que é, sem dúvida nenhuma, uma organização terrorista, e não reconhecer eles como organização terrorista é uma vergonha. Não é uma guerra proporcional. Não é uma guerra de soldado contra soldado ou soldado contra terrorista. É uma guerra de terroristas contra a população civil. Então, eu sei que a diferença é que meu filho está vivo hoje e não morto que nem as crianças, tantas crianças do Sul sequestradas, é simplesmente uma diferença geográfica, porque eu estou em Jerusalém e eles não estavam. Então, a gente tem duas coisas. A gente tem os árabes israelenses, quer dizer, 20% da população de Israel são árabes. Então, por exemplo, aqui em Jerusalém, 30% da população é árabe. O Hamas, ele causa não só dano para a população de Gaza, roubando ajuda humanitária, matando eles, usando eles como escudos humanos, eles também indiretamente, ou diretamente quase, atrapalham a população civil da Cisjordânia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou entrando aqui num horário que não é meu horário convencional, mas estou entrando até mais cedo, 6 minutos antes do que eu combinei com a Aline lá em Israel, e exatamente para poder falar com vocês, que a gente vai falar. A Aline que é turística em Israel, ela está grávida, ela tem uma visão muito clara da situação lá. Eu já vi entrevistas dela, é por isso que eu entrei em contato com ela. Eu agradeço aqui a presença de vocês e estou muito feliz de conseguir falar com ela, realmente. Fiquei feliz de conseguir fazer o contato, espero que a nossa ligação dê certo, porque a gente não sabe como é que está em Jerusalém, né? Aliás, eu vou aproveitar esse gancho para dizer a vocês para ficarem à vontade. Quem quiser comprar selo, me prestigiar, quem gostar do meu trabalho, por favor, compre selos, me prestigie sim, eu fico muito grata, muito feliz, muito honrada também. Aline, você está grávida? Estou grávida, estou no 9º mês de gravidez. No 9º mês, está quase na hora de ser mamãe de novo, é isso? Se Deus quiser, dia 7 de novembro, a última vez que eu fui na médica, essa é a data mais atual que a gente tem, é 7 de novembro. Então, um pouquinho menos de 3 semanas. Meu Deus! E que angústia que deve ser essa, né? Nesse momento histórico. Você já tem filho, não tem? O meu filho nasceu no meio da corona, no meio que estava tudo fechado por causa da corona. O primeiro, e esse vai nascer na guerra. Mas o primeiro nasceu na corona e ele está muito bem. Então, vamos ver agora. Todos sei que Vamos acreditar que sim, né? Como é que tá a vida aí? Tá muito difícil, não tá? Então, é uma situação diferente para mim pelo fato de eu estar em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade fora do eixo do conflito. Houveram aqui sirenes, o Hamas, os terroristas do Hamas lançaram mísseis contra Jerusalém. Todos os mísseis foram interceptados, então não tem tanta coisa acontecendo aqui em Jerusalém como no resto do país, como principalmente o sul. O sul é a área mais afetada. Então, obviamente, a população aqui está mobilizada, está triste, tem muita coisa aqui acontecendo, mas não tanto como no extremo sul e no norte. Onde a situação é muito mais perigosa, digamos assim, né? Sim, e o seu marido foi para a guerra? Sim, aqui em Israel o serviço militar ele é obrigatório, tanto para homens como para mulheres. Mas os homens, mulheres às vezes também, mas mais os homens acabam virando reservistas. Então, meu marido é reservista do Exército de Israel, todos os anos chamam ele para fazer treinamentos, para fazer reciclagem, para ele se manter atualizado. E ele está à disposição do Exército, caso necessário. E, infelizmente, agora é justamente isso. Caso necessário, necessário é agora. E, por isso, no sábado mesmo, ele já foi chamado, teve que se apresentar no sábado. Então, você está sozinha com seu filho grávida? Então, Então, os primeiros dias foram extremamente caóticos, sem meu marido aqui em casa. Mas meu pai
pegou o primeiro avião e veio do Brasil para cá. Ai, que Então, bom. porque o aeroporto não fechou. O aeroporto continua aberto, as fronteiras de Israel estão abertas, quem quiser pode entrar e sair. Isso não mudou. Então, meu pai simplesmente comprou o primeiro voo que ele conseguiu e veio. Então, ele está aqui comigo e ele está me dando um bom apoio. Por exemplo, agora meu filhinho está dormindo, mas meu pai está lá pertinho dele. Caso ele acorde, meu pai está lá à disposição. Ah, Então, ele está me dando isso nosso apoio. é um alento, né? A presença paterna agora, nossa, é uma É, força, porque ficar sozinha nessa situação dá um certo pânico, né? Quer dizer, aumenta então, o pânico, né? então Provavelmente. assim, porque eu já tô pesada, já tô grande, É então, claro. no final da gravidez, então é puxado para mim fazer tudo. Entre ir no supermercado, entre cozinhar, entre cuidar do meu filho também. E, e esse final de No início, gravidez é sempre mais pesado mesmo, né? A gente incha, é mais desconfortável. então, e também por causa do início do conflito, da guerra, cancelaram a creche, então eu tava 24 horas também cuidando do meu filho, cuidando de mim, preocupada com meu marido, tudo. Então, é uma boa ajuda que meu pai veio. E se Deus quiser, no final do mês, minha mãe também vem aí para dar um apoio moral. Então, Ótimo. graças a Deus, não estou sozinha nesse momento. E como é que você está vendo esse momento? Porque o Brasil não reconheceu ainda que o Hamas é um grupo terrorista, é inacreditável isso, né? Mas a ONU Então, não reconheceu, mas não é um motivo para o Brasil não reconhecer, né? A ONU não reconhecer. Mas eles estão alegando isso, né? então, o que acontece é que, infelizmente, o conflito mostra, ou felizmente, talvez, o conflito mostra a verdadeira face das pessoas. Então, a gente está vendo que muita gente sim está entendendo. Eu acho que a maior parte dos brasileiros talvez sim estejam entendendo o que está acontecendo, que a luta não é contra os palestinos, não é contra a Gaza, não é contra os civis, e sim a luta é contra o Hamas, que é, sem dúvida nenhuma, uma organização terrorista, e não reconhecer eles como organização terrorista é uma vergonha. Mas, infelizmente, existe esse preconceito contra Israel, o antissemitismo existe e continua existindo. Então, quando, por exemplo, o ISIS decapitou pessoas na Síria, ninguém perguntou o que essas pessoas fizeram para ser decapitadas. A culpa... Não. Quer dizer, o ISIS é um grupo terrorista que ataca qualquer pessoa que seja diferente deles, diferente daquele extremismo que eles têm. E aqui em Israel também, quer dizer, o Hamas ele ataca indiscriminadamente. Eu acho vergonhoso as pessoas duvidarem do que aconteceu aqui simplesmente por ser em Israel. Então, as atrocidades do sul de Israel, o que aconteceu no sul de Israel contra a população, estão mais e mais que documentadas. E nesse massacre de por volta de 1.500 pessoas, morreram judeus, cristãos, muçulmanos e drusos. Quer dizer, não foram só judeus que foram Uhum. atacados. Os terroristas entraram matando todo mundo, sem perguntar qual era a religião, a opinião política das pessoas. Eles viram que eles estavam em Israel e saíram matando. Eu tô com um ânimo melhor e meu filhinho foi para a creche hoje. Quer dizer, aqui a vida em Ah, então as Jerusalém está creches voltando ao normal. reabriram. O sistema de educação reabriu em partes do país, depende de onde, obviamente. Então, aqui em Jerusalém reabriu, mas creches que têm que cumprir certas regras. Tem que ter abrigo antibomba, tem uma série de coisas. E a creche do meu filho, por acaso, tem, E então quanto tempo ele pôde tem voltar. o seu filho? Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Meu Deus, e como é que ele vai? Ah, bom, a professora leva para o abrigo, né? É assim, eu vou dizer, a gente vive num momento muito surreal, porque eles estão fazendo treinamento agora com as crianças. O que isso quer dizer? Eles ensinaram uma música que cada vez que as crianças ouvem a música, todas as crianças aprendendo que tem que levantar e ir para a salinha. Eles não entendem o O que é guerra, eles não que é entendem. essa linha, mas. Porque as crianças todas têm menos de 3 anos, então eles não entendem o que está acontecendo, mas eles estão ensinando as crianças. Então, olha, quando a gente ouve essa música, todo mundo levanta e vai para a salinha. Então, eles vão, levam eles para a salinha eles cantam outra música, eles dão bolacha, biscoito para as crianças na salinha, para dar um incentivo delas irem. Então, e daí eles filmaram para a gente, para os pais verem. Então, eles fizeram treinamento já 3 vezes por dia, eles estão fazendo. Então, é uma realidade meio surreal. Quer dizer, meu filhinho de menos de 2 anos tem que aprender a correr para um bunker. Então, eu sou muito grata
a toda a equipe da creche que está fazendo o melhor possível, sem traumatizar eles, sem eles entenderem, mas ao mesmo tempo é muito triste que a gente tenha que se preocupar com os nossos filhos, quer dizer... Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Não é uma guerra proporcional. Não é uma guerra de soldado contra soldado ou soldado contra terrorista. É uma guerra de terroristas contra a população civil. Então, eu sei que a diferença é que meu filho está vivo hoje e não morto que nem as crianças, tantas crianças do Sul sequestradas, é simplesmente uma diferença geográfica, porque eu estou em Jerusalém e eles não estavam. Eles estavam no Sul. Então, é complicado ver isso, mas a gente tem que fazer isso para defender a todos, inclusive as crianças. Que loucura. É uma loucura isso. E agora começou uma guerra de narrativa, né? Com o tal foguete que caiu no hospital, que não é no hospital, que é na garagem, que não foi Israel que lançou, que foi sei lá quem, a Jihad Islâmica, o próprio Hamas, quem vai saber, né? Então, o que acontece é que existem algumas batalhas sendo travadas. Existe uma batalha física, existe uma batalha que é física tanto por terra, mar e ar, que eles entraram. Existe uma batalha cyber, que 99% da população não tem a menor ideia do que está acontecendo. E eu tenho, assim, um pouco que eu sei já é assustador. E a gente também tem uma guerra midiática. Então, o que acontece, pessoal, é que tem essa guerra midiática, e na guerra midiática Israel perde há anos. Anos. É muito triste de ver isso, porque eu tô aqui, eu vejo a realidade. E eu vejo a realidade morando aqui e eu vejo o que a mídia fala, são duas coisas completamente diferentes. Então, infelizmente, Israel perde a guerra midiática e um exemplo foi justamente o que aconteceu ontem, que o Hamas acusou Israel de ter explodido um hospital e matado mais de 500 pessoas inocentes. E rapidamente a mídia do mundo pegou essa informação sem verificar absolutamente nada. E aí eles começaram a mostrar isso na mídia do mundo. Quer dizer, canais como The New York Times, como a CNN, eles simplesmente pegaram informações de terroristas e começaram a rodar manchetes como se fosse verdade. Eles disseram que Israel explodiu um hospital, matou 500 pessoas, e as pessoas ouviram Hamas, sabendo que eles são terroristas, e ainda assim divulgaram essas notícias. E aí o Biden chegou e aí se fez uma investigação, e a conclusão da investigação é que quem explodiu não foi o hospital, mas eu vou explicar. Quem causou todo esse dano foi a Jihad Islâmica. Existe mais de um grupo terrorista dentro da faixa de Gaza. O grande grupo é o Hamas, mas existe um outro grupo que se chama Jihad Islâmica. É literalmente a Guerra Santa Islâmica. Jihad é Guerra Santa. Tem a ideologia quase igual. Eles também lutam pela destruição de Israel, a construção de um grande califado aqui. Eles perseguem judeus, perseguem cristãos. E a Jihad também lança mísseis. Então, a Jihad lança mísseis que são mísseis, se pode dizer, caseiros. E eles lançaram um míssil na direção de... Ele é uma bateria de mísseis na direção de Israel. E um desses mísseis, ele se desviou e caiu dentro da faixa de Gaza. E se conseguiu filmagens disso. Existem 5 diferentes filmagens de 5 diferentes ângulos, mostrando o míssil subindo e descendo. Então, não há nenhuma dúvida que o míssil que caiu, ele veio dentro da própria faixa de Gaza. E Pois ele mas explodiu... além de tudo que está acontecendo, ainda tem que se preocupar com a narrativa. Exatamente. E esse míssil ele explodiu, na realidade, ao lado de um hospital. E esse hospital, Al-Wad, que é um dos maiores hospitais da faixa de Gaza, ele é usado como um QG do Hamas. E do lado tem... Sim, o QG, um dos QGs do Hamas, ele fica embaixo do hospital. Isso é sabido há anos. Por isso também Israel tinha pedido para evacuar o hospital. E todo mundo ficou bravo com Israel, que Israel estava pedindo para evacuar o hospital, mas porque Israel sabia que tinha um QG lá dentro.
E no final o hospital não foi evacuado, Israel não atacou o hospital, mas o que esse míssil caiu tão próximo do hospital, ele causou uma explosão interna, porque ali no hospital tinha armamentos guardados. Uhum. Então o míssil caiu, causou uma segunda explosão por causa de coisas guardadas, e aí o Hamas saiu no mundo todo dizendo que foi Israel, mas na realidade foi a Jihad Islâmica, e não foi no hospital em si, foi ao lado do hospital, explodiu principalmente o estacionamento do hospital e causou danos, mas não houve muitos mortos. Se houve mortos, a gente não tem certeza. Mas, infelizmente, quer dizer, o Hamas está fazendo as pessoas reféns. Essas pessoas tinham que ter evacuado o hospital já. Para começar, eles nem tinham que estar usando o hospital como um QG militar terrorista. Isso já é Mas uma já que eles coisa usam anti-humana, né, também. Né? Você fazer um então, QG dentro do hospital. e por isso, Israel agora perde essa guerra midiática e agora meio mundo acha que Israel matou civis inocentes dentro de um hospital e sim, foi a Jihad Islâmica. Mas isso também não nos surpreende, infelizmente, porque por volta de 10% dos mísseis lançados contra Israel caem dentro da faixa de Gaza. Dos mísseis terroristas, porque muitos deles sem miras, são mísseis caseiros, as pessoas não são altamente treinadas, são terroristas. Eles pegam qualquer um e dizem, lança aí os mísseis. E por isso eles Diz que lançam tem até 10%. mercenários, né? Sim, exatamente. São pessoas que não têm... É diferente, Israel é um exército preparado. É um exército. Os terroristas pessoas que têm ideologia radical que eles vão juntando, dão dinheiro para o pessoal e fazem eles... fazem o que fazem, e por isso 10% dos mísseis caem dentro da própria faixa de Gaza. Então, quando a gente vê o número de mortos dentro de Gaza, tem que calcular também que não todos esses mortos são por causa de Israel. Boa parte desses mortos são causados diretamente pelo Hamas. Indiretamente, praticamente todos, mas diretamente muitos também. Mísseis do Hamas ou da Jihad Islâmica que matam pessoas inocentes nas suas casas, infelizmente. E você foi para Israel quando? Você nasceu em Israel ou você nasceu aqui no Brasil? Eu sou brasileira, de Porto Alegre, gaúcha. Eu vim para Israel em 2007. Eu vim com 17 anos para fazer um ano de trabalho voluntário. Me apaixonei pelo país, voltei para o Brasil, fiquei um tempinho no Brasil. Em 2009 decidi migrar. Então, desde 2009 eu moro aqui em Israel. Realmente, aqui eu fiz a minha casa, minha família, meu marido israelense. Então, eu também sou israelense desde 2009. Vocês convivem em Israel com árabes também. Palestinos trabalham em Israel. Então, a gente tem duas coisas. A gente tem os árabes israelenses, quer dizer, 20% da população de Israel são árabes. Então, por exemplo, aqui em Jerusalém, 30% da população é árabe. Então, onde tu vai? Tu vai ver uma obra, tem gente trabalhando, são árabes. Tu vai pegar um ônibus, tu vai numa padaria. Quer dizer, a gente convive aqui todo mundo junto. E, além disso, a gente tem milhares de palestinos que entram todos os dias em Israel para trabalhar. O salário mínimo em Israel, por lei, agora tá 5.600 shekel. Depende do câmbio, dá uns 8 mil reais, alguma coisa assim, o salário mínimo aqui em Israel. O salário mínimo na autoridade palestina não existe por lei, mas o salário praticado é mais ou menos um quinto. Então, as pessoas, os palestinos, eles cruzam a fronteira e eles ganham 5 vezes mais. Então, muitos palestinos preferem trabalhar em Israel. Então, a gente tem milhares e milhares de pessoas que cruzam a fronteira todos os dias para trabalhar. Inclusive, tem uma obra aqui na minha rua que a maioria das pessoas que estão trabalhando são palestinos. E por isso agora a obra teve que ser interrompida. Porque a gente está em conflito, a fronteira está fechada e os funcionários não podem vir trabalhar. Então, o Hamas ele causa não só dano para a população de Gaza, roubando ajuda humanitária, matando eles, usando eles como escudos humanos, eles também indiretamente, ou diretamente quase, atrapalham a população civil da Cisjordânia. Os palestinos da Cisjordânia, que eles querem trabalhar, eles querem vir, eles não estão nem aí, na realidade, para esse grande conflito. A maior parte das pessoas quer viver dignamente. E eles sabem que trabalhar em Israel eles ganham mais dinheiro, não tem problema. A gente cruza a fronteira, a gente trabalha, pega o dinheiro, leva. A moeda oficial da autoridade palestina, o shekel israelense, é a mesma moeda. Eles usam a nossa moeda lá. Então, eles recebem o salário em Israel, levam para lá. E assim eles podem sustentar bem melhor as famílias deles. E agora o ganha-pão dessas pessoas também está prejudicado. Só Deus sabe por quanto tempo.
por causa do Hamas. Você acredita na paz? Você acha que um dia vai ter paz? Eu acredito que sim, mas a pergunta é quando? Porque o Hamas hoje em dia ele impede o processo de paz. Então, porque o que na realidade traria a paz? Os dois lados sentarem e negociarem, e sentarem e fazerem um acordo de paz. Se vai criar um Estado palestino, Israel vai entregar terras, os palestinos vão ter que abrir mão de terras. Vai ser um acordo que os dois lados vão ter que abrir mão de muita coisa que não queriam. Não vai ser um acordo super popular, no princípio, mas vai causar uma paz vindoura. Agora, qual o problema? Tu tem que sentar para negociar com alguém. Hoje em dia, o governo de Israel, entre nós, não é um governo que está disposto a sentar e negociar, e o governo da Autoridade Palestina, há muitos anos, não é um governo que está disposto a sentar e negociar. O Mahmoud Nem Abbas... tem autoridade para isso, não é? A Autoridade Palestina está muito desgastada, né? Exatamente. O Mahmoud Abbas, que também é chamado de Abu Mazen, o presidente da Autoridade Palestina, ele é um presidente extremamente impopular, fraco, e ele não tem o punho, a força para fazer essa negociação em nome do povo palestino, porque a maior parte do povo palestino não se vê representada por ele. A gente lembra que não há eleições para a presidência da Autoridade Palestina há quase 20 anos, então ele está lá sentado, não tem eleições, e por isso ele não sai do poder, não é que ele continua ganhando, simplesmente não tem eleições, e ele não tem voz sobre Gaza, ele não pode assinar acordos em nome de Gaza, porque ele não governa Gaza. Então, ele é impopular na Autoridade Palestina e não tem nenhuma, ele tem zero influência sobre a faixa de Gaza hoje em dia. Então, o ideal é que o Hamas fosse derrotado, subisse um líder popular dentro da Autoridade Palestina, o governo de Israel também teria que mudar suas atitudes, e aí teriam que sentar e fazer essa negociação de paz, mas são muitos porém. Isso tem que... E por isso eu não sei exatamente, mas a gente está vendo uma grande mudança agora aqui em Israel na mentalidade, e eu espero que talvez isso ajude a impulsionar um pouco as negociações, mas eu não acho que vão acontecer a curto prazo. Mas nesse momento Israel está muito unido, né? O povo judeu está muito junto, né? Isso facilita de alguma forma a posição de Israel, fortalece, né? Sim, e não só o povo judeu em Israel. A gente está vendo uma união. Chegou a Chegou netinha, pelo sorriso minha da neta netinha que linda. chegou. Vem cá, Zoe, vem cá me dar um beijo. Ai, que linda. É tão bom, você vai ver. Como ela tem 4 anos, vai fazer 5. Não, O eu senhor vejo tem 2. meu pai babando em cima do netinho, então eu imagino. A gente Minha mãe também te baba em baba cima. mesmo, cara. Mas Mas, você mas o que acha eu, que isso, com esse fortalecimento de Israel, pode colaborar de alguma forma? eu acho que quando o país está forte, é um caminho para a paz. Quer dizer, um país que está desintegrado, que está com conflitos internos, ele não consegue se focar no processo de paz. Mas o que eu ia dizer, a gente está vendo uma união muito forte, não só dos judeus em Israel, da população israelense. A gente tem que lembrar que a população israelense inclui árabes israelenses, inclui também drusos, cristãos. A gente está vendo agora na linha de frente até muçulmanos lutando por Israel. Muçulmanos israelenses. Então, é bonito ver essa união de todos. Então, a gente está vendo cristãos lutando, drusos nem se fala. Os drusos são uma religião, eles são árabes de etnia, a religião drusa. Eles estão lutando, pessoal, lado a lado com o povo de Israel. Eles têm a bandeira drusa, que é uma bandeira colorida. Eles colocaram uma estrela de Davi no meio e mesclaram a bandeira de Israel com a bandeira drusa e foram para a batalha. Nossa, e A gente está os vendo... drusos já sofreram tanto, né? Os Sim, eu drusos acho que tem essa sofrem identificação. muito. A gente tem essa identificação, por causa que os drusos foram muito perseguidos, o povo de Israel, os judeus foram muito perseguidos, então a gente tem uma identificação. Então, os drusos lutam lado a lado, cristãos lutando lado a lado, muçulmanos lutando lado a lado. A gente está vendo nas equipes de resgate do sul de Israel também muçulmanos, também no próprio exército muçulmanos. E também a gente está vendo da população. Eu tenho vários amigos árabes israelenses mandando mensagens de apoio para a paz. E o que eu gostei muito também, o maior youtuber de Israel, não sou eu, nem de perto, eu sou o maior youtuber de Israel, um youtuber gigantesco, eu acho que ele tem uns 20 milhões de inscritos, alguma coisa assim, se chama Nas Daily,
NAS, Daily, como diário em inglês. Nas Daily, ele tem uns 20 milhões de inscritos, ele é árabe israelense. E ele fez agora vários vídeos, ele fez várias manifestações e dizendo: eu sou palestino, mas eu nasci em Israel. E toda a minha vida eu me considerei palestino primeiro e israelense depois. E agora, com esses acontecimentos, eu entendi que eu sou primeiro israelense e depois palestino. Olha. Porque eles teriam me matado também. E ele fez um grande discurso. Então, a gente está vendo parte da sociedade árabe-israelense sem vergonha nenhuma, dizendo: olha, a gente apoia a causa palestina, a gente tem origem palestina, mas nós somos, hoje em dia, árabes israelenses, e a gente vai apoiar Israel. Então, a gente está vendo essa mobilização também de toda a sociedade, não só dos judeus, e isso é um passo muito importante para a construção da sociedade israelense, que é uma sociedade mista. Não é o Estado dos judeus, e sim o Estado de maioria judaica. Como no Brasil é um Estado de maioria cristão, mas todos são bem-vindos, aqui é a mesma coisa. É tudo muito complicado, porque eu já tive momentos em que eu acreditei nessa paz e vi filmes e documentários e parecia tão perto e de repente está tão longe nesse momento, né? Sim, houve épocas de maior esperança. Tu deve lembrar dos anos 90 com os acordos de paz. De repente, nos anos 90, Israel fez acordos com a OLP, se criou a Autoridade Palestina, os acordos de Oslo, Camp David, os acordos de paz com a Jordânia. Quer dizer, final dos anos 70, 80 e 90 foi uma época com muitos acordos de paz. E desde o início dos anos 2000, as negociações de paz elas empacaram e elas voltaram, na realidade, agora 2 anos atrás, com os acordos de Abraão. E era uma época também de muita esperança aqui em Israel, porque inimigos históricos de Israel, os Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, o Sudão, gente, quanto o Sudão odiava Israel. Vários países árabes fizeram acordos de paz. A Arábia Saudita, que é o país muçulmano mais importante do mundo. Eles são mais importantes que o Irã, eles são o país mais importante do mundo árabe muçulmano, é a Arábia Saudita, e eles estavam fazendo negociações de paz com Israel. Isso que incomodou também o Hamas, eu acho, né? Exatamente, quer dizer, incomodou o Irã e o Hamas, porque eles sabem que um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel vai fortalecer os dois países. E o Irã tem um ódio mortal contra a Arábia Saudita. Também não são fãs nossos, né? Quer dizer, também odeiam Israel. É verdade. E por isso, um dos motivos a gente acredita que esse ataque aconteceu agora é que eles viram que o acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel era iminente, daí eles decidiram fazer o ataque. Mas eu ainda acredito que esse acordo de paz vai sair, ele só vai atrasar. Porque a Arábia Saudita, obviamente, no meio de uma guerra de Israel, eles não vão fazer isso, mas vai acontecer, na minha opinião. Uma pergunta é quando. Você acha que essa guerra demora? Não sei. Difícil, né? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas a pergunta que é inevitável, né? Porque quanto menor, menos danos, né? Quanto menos tempo, menos mortes. Mas... a pergunta é qual o objetivo de Israel. Israel pode terminar com isso daqui a 3 dias, se quiser. Mas Israel não vai conseguir eliminar o Hamas em 3 dias. A pergunta é até quanto Israel vai decidir lutar contra o Hamas. Essa é a grande pergunta. Eu acho que é alguma questão de algumas poucas semanas, mas, pessoal, não levem a minha opinião a sério. Eu não sou estrategista militar, eu não tenho nenhum contato com o Bibi, nem com o governo de Israel. Então, esse aqui é o meu chute. Se eu fosse falar uma questão de algumas semanas, visto os conflitos que a gente teve anteriormente com o Hamas. O maior que a gente teve foi em 2014 e foi, eu acho que 1 mês e meio. Agora a gente já está aí 11 dias, quer dizer, a gente já está um período nesse conflito. Eu não acho que a gente está falando de um conflito de meses ou de anos, eu acho que é uma questão de semanas, mas a gente vai ter que realmente esperar qual a decisão do governo de Israel, quanto eles vão realmente decidir eliminar o Hamas. Se eles vão matar até a última terrorista do Hamas ou se eles vão deixar a operação pela metade? Você acha que Israel vai realmente persistir nessa ideia de acabar com o Hamas? Exterminar o Hamas? A pergunta é como isso pode ser. Se fosse pela decisão de Israel, a resposta é sim.
Israel teria exterminado o Hamas na última rodada que o Hamas atacou Israel, quer dizer, por Israel o Hamas não existiria. A pergunta é como isso é feito. Pensem que o Hamas, ele construiu uma cidade subterrânea embaixo do norte de Gaza. Eles usam os civis palestinos como escudos humanos. E agora, nessa cidade subterrânea, além de todos os civis palestinos, tem os 200 pessoas sequestradas de Israel. Não todos os israelenses, vocês foram sequestrados de Israel. Então, a pergunta é, para terminar com Hamas, tu tem que destruir todo o norte de Gaza. E, por isso, Israel pediu para a população civil se retirar, para que Israel pudesse lutar de uma maneira frente a frente com Hamas, mas o Hamas não permite a população civil sair. E também é um limite de quanto a população civil vai aguentar no sul de Gaza. Sendo que, sem água, infelizmente... sem luz, sem comida. Não, já voltou. Voltou? A fronteira, sim. Mas eles Israel já abriram a fronteira com o Egito para os brasileiros saírem? Ainda não, né? Não sei te dizer. A última vez que eu vi, não. Mas eles já tinham aberto o reabastecimento de água. Eu vi eles já anunciaram que os caminhões também... chegando. Então eles iam também a reabastecer agora a comida e as outras coisas. O problema é que esse reabastecimento, junto com a ajuda humanitária, entram armas. Então, quanto mais ajuda humanitária entra, mais armamentos entram junto. Também. Israel não tem nenhuma maneira de fazer controle desse armamento entrando, porque a fronteira entre Egito e a faixa de Gaza não é a fronteira que Israel controla. Então, e o Egito não tem um grande controle do que vai acontecer lá. Então, o Irã vai mandar armamentos, o Catar vai mandar armamentos, eles vão mandar para o Egito, esconder como ajuda humanitária, e isso vai entrar na faixa de Gaza, e isso vai ser passado por Hamas. E assim, é um ciclo viciante de terrorismo. Mas o que sim é uma tristeza é que nenhum país árabe quer aceitar os palestinos. Porque a Península do Sinai é gigantesca. A Península do Sinai é muito maior que todo o Estado de Israel. Se o Egito tivesse disposto a abrir a fronteira para que palestinos pudessem sair de Gaza, entrar no Egito, esperar o conflito passar e voltar, seria a melhor opção humanitariamente falando. Ou o Egito ou a Jordânia mas também, o Egito que faz fronteira. Tem medo que entre terroristas. Bom, essa é justamente a luta, é isso que Israel está lidando. E eu vou te ser bem sincera que também não é só isso. Porque eles podiam permitir, por exemplo, a entrada de crianças, de mulheres. Eles podiam botar limitações, dizer, ok, só pessoas maiores de 60 anos, mulheres e crianças, eles podiam fazer algum limite para tentar diminuir ou não permitir a entrada de terroristas na medida do possível. Mas eles também não estão com boa vontade, né? Não estão com boa vontade porque eles não têm simpatia pelo povo palestino. Eles nunca tiveram, na realidade. O Egito controlou a faixa de Gaza por muitos anos. E deixou para lá, né? Nem abandonou, não aceitou. O Egito controlou a faixa de Gaza por 19 anos. Eles, por 19 anos, tiveram a oportunidade de criar o Estado palestino, de ajudar a faixa de Gaza, e não fizeram absolutamente nada. Eles tiveram 19 anos. Israel teve de 67 até 2005 controle total parcial da faixa de Gaza, mas também tem que lembrar que o Egito teve, e o Egito não tinha muita simpatia não pelos palestinos, e por isso a gente está vendo que todas as nações árabes e muçulmanas do mundo, nenhuma está disposta a receber nenhum refugiado palestino. Os únicos países que se mostraram talvez abertos a receber refugiados são a União Europeia, alguns países específicos dentro da União Europeia, mas os países aqui da região, silêncio total. Bom, a gente vai torcer para o seu filho chegar em paz, né? Na paz. Vamos ver. 2 semanas e meia, não sei se vai terminar esse conflito, mas a gente tem que lembrar que o Biden teve hoje aqui em Israel. E ele vai botar uma pressão enorme aqui na região, em todos os lados, tanto no Egito, como Israel, como no Hamas, como na Autoridade Palestina. Quer dizer, nenhuma dessas organizações ou países quer estar de mal com os Estados Unidos. Pois é, mas o Biden estava aí e o representante americano na ONU, no Conselho de Segurança, votou contra a proposta, né, de paz.
Se bem que a proposta também não reconhecia que Israel tinha o direito de se defender, né? Eles alegam isso. Não era uma proposta, sem ofensas ao governo que fez, mas não era uma proposta boa para Israel. Não era uma proposta boa para a paz. Porque dizer, ok, pessoal, vamos abaixar as armas e vamos seguir a vida não é uma opção. Porque a gente tem que lembrar o que aconteceu. Israel se retirou em 2005 da faixa de Gaza. 100%. Não existe ocupação israelense na faixa de Gaza desde 2005, há quase 20 anos. 2007, o Hamas toma o poder e desde 2007 o que o Hamas faz? Eles atacam Israel, atacam, lançam mísseis, sequestram soldados, eles fazem ataques terroristas e aí Israel começa a revidar, Israel começa a causar danos, porque no final dos contos Israel é um exército fortíssimo. E aí o Hamas diz, não, cessar fogo, queremos cessar fogo. Aí Israel aceita o cessar-fogo, eles vão se rearmam, se preparam, constroem mais túneis, mais infraestrutura, atacam de novo Israel, e aí quando Israel começa a revidar, eles pedem cessar-fogo. Uhum. E assim esse ciclo viciante, que eles podem atacar Israel, e quando Israel vai se defender, eles dizem cessar-fogo. E aí? Então esse é um problema sério. Então, a gente não sai do lugar, porque não sai da questão, não se resolve, né? Exatamente. E a situação para a população civil da faixa de Gaza só piora. As pessoas hoje em dia imaginam a faixa de Gaza como um lugar horrível. Gente, a faixa de Gaza é um lugar. Era, talvez. Um lugar lindo. As praias da faixa de Gaza, pessoal, são praias paradisíacas. Como o pessoal vai em resorts no Egito, por que não se fazem resorts na faixa de Gaza? Se fosse um local tranquilo, como muitos turistas que vêm para Israel, parte se hospedam aqui em Belém, que é pertinho, na Autoridade Palestina, os hotéis são mais baratos, então tem gente que se hospeda lá. Também podia ter turismo na faixa de Gaza, podia ter tanta coisa na faixa de Gaza, locais históricos belíssimos tem lá, e infelizmente o Hamas, cada vez que ataca Israel, ele sim toma fogo de volta, parte da faixa de Gaza é destruída. O mundo manda ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, em vez de reconstruir as casas civis, é usado para construir túneis e infraestrutura terrorista. Eles atacam de novo e ano após ano a faixa de Gaza está se deteriorando cada vez mais. A miséria se amplia na faixa de Gaza. E a miséria se amplia. Tem que lembrar também que a taxa de natalidade lá é gigantesca. Então tem muitas crianças lá na faixa de Gaza. E também a faixa de Gaza está ficando cada vez mais radical. Porque o Hamas impõe, como o Talibã, por exemplo. Não toda a população do Afeganistão gostaria de usar burca, mas o governo Talibã obriga as mulheres a usarem burca. E e não era assim. Se vocês busquem fotos do Afeganistão nos anos 70, gente, tinha gente andando shortinho no Afeganistão nos anos 70. E a faixa de Gaza é a mesma coisa. Sempre houve população religiosa, população não religiosa, cristãos, muçulmanos, quer dizer, a população na faixa de Gaza era uma população variada. E agora o Hamas está impondo a Sharia dentro da faixa de Gaza para aqueles que querem e não querem. Então, mulheres são obrigadas a usar hijab, a usar as vestimentas completas. Mulheres não podem sair desacompanhadas de casa. Mulheres não podem nem ir no cabeleireiro de homem. Quer dizer, um homem não pode nem cortar o cabelo de uma mulher. Eles fecharam cabeleireiros que mulheres trabalhavam. Mulheres são proibidas de ter cargos públicos. Então, a islamização, a radicalização dentro da faixa de Gaza, e isso também inclui falta de acesso a contraceptivos, a medicina da mulher, porque o homem não pode tocar numa mulher que não é da família dela. Mas mulheres não podem ser médicas, não podem estudar medicina. Então, como é que uma mulher vai receber tratamento médico? Então, a gente está vendo a deterioração da qualidade de vida, principalmente das mulheres da faixa de Gaza, principalmente também dos cristãos, como a gente está vendo no Afeganistão, como a gente está vendo na Síria, como a gente está vendo no Iraque, no Irã. Então, a gente está vendo aqui, infelizmente, o Oriente Médio, eu acho que hoje em dia ele está numa situação bem pior que estava em 1970, por exemplo. Que tristeza, né? Que tristeza. É uma involução, né? Exatamente. A gente tem essa impressão que o mundo sempre vai para frente, mas não é verdade. A gente tem muitas vezes o mundo está retrocedendo. Então, o Irã é o exemplo, acho, do retrocesso do Oriente Médio. O Irã era um país moderníssimo, tinham voos diários Tel Aviv, Teherã, até 1979. Eram países amigos.
Eu conheço muitos iranianos que moram em Israel, a grande maioria de origem judaica, mas iranianos. Eles só falam bem do Irã. Eles falam que país lindo, moderno, arquitetura e a comida, é isso. Eles só têm lindas palavras para o Irã, mas eles dizem, ok, o Irã não é o governo. E eles culacham o governo atual do Irã, que é um governo extremista, financiador de terrorismo. Mas, quer dizer, infelizmente, o Irã voltou na história, o Afeganistão, a faixa de Gaza, a Síria, até o próprio Líbano também tá indo de mal a pior, está numa crise E o Líbano econômica tem o horrível. Hezbollah, que avança, né? Também. Sim, o Hezbollah também, quer dizer, o que poderia ser do Oriente Médio se eles estivessem mais preocupados com a própria população deles do que com as guerras santas e com o terrorismo. Porque a gente tem que lembrar que não só Israel é o alvo. Quer dizer, a gente está vendo, por exemplo, dentro do Iêmen, conflitos dentro do Iêmen, conflitos dentro da Síria, dentro do Iraque. Os conflitos internos também entre eles estão destruindo seus países. E também o Líbano também, eles estão tão preocupados com o Hezbollah que eles esquecem e destruíram a própria economia do E o país. Líbano está num momento tão difícil, né? Depois daquela explosão no porto, piorou muito a vida no Líbano. Sim, Enfim, mas a é uma explosão, na tristeza, realidade, dá não. uma tristeza, dá uma angústia, assim, me dá uma certa desesperança. Mas a gente não pode perder a esperança, né? É, mas, por exemplo, a explosão que aconteceu no porto do Líbano, que é um ponto também histórico do Líbano, que eu acho que o país nunca vai se recuperar. O que eles estavam fazendo com toneladas de amônia no meio da cidade? E sabendo que estava ali há anos. Estava ali há 4 anos, pelo que a gente sabe, a amônia era do Hezbollah. O grupo terrorista estava guardando a amônia no meio da cidade, porque eles não tinham certeza do que eles queriam fazer. Mas eles não queriam jogar aquela amônia fora. Então, porque a amônia pode ser usado como explosivo, ser usado contra Israel. Então, na realidade, a gente vê a falta de amor à própria Uhum. população. Qualquer governo, qualquer instituição de bem não teria permitido aquilo ficar ali. E a gente está vendo a mesma coisa agora na faixa de Gaza, quer dizer, eles usando hospitais como depósito de armamentos. E as pessoas vão morrer, porque acidentes acontecem. Acidentes em. Ah, dá uma tristeza. E por Dá uma isso. tristeza profunda, porque não se vê preocupação com a população, né? Mas o que eu posso dizer, olhando as imagens antigas do Oriente Médio, as imagens dos anos 60, 70, de liberdade, isso mostra que sim é possível. Que na realidade o Oriente Médio não é um buraco sem esperança nenhuma. A gente está vivendo em algumas regiões momentos muito ruins, como Síria, Iraque, Afeganistão, Irã, mas eu acredito que no momento que, por exemplo, o governo do Irã cair, o Irã vai voltar a ser um país moderno e aberto. Vai demorar um pouco até eles voltarem a ser o que era, mas eu acho que a maioria da população do Irã ainda é uma população com uma mente aberta, que aceita judeus, que aceita cristãos. Isso realmente precisa de uma troca de governo. É. E precisa da vontade política de fazer, né, de atender a população, de buscar a paz, de querer um outro mundo, né? Sim, mas é possível. Como eu também espero que. Sei Não lá, sei mas é se vai ser tanta maldade que eu não sei. Eu acho que o que mais me chocou foi a capacidade de ser má, sabe, de ser maus, né, desses terroristas. Como eles são maus, como são cruéis, né? Sim, não. As imagens de crueldade do sul de Israel, elas são assim, olha, tu, tu olha e tu diz, não, não é possível. Não é possível. Não é A uma gente não pessoa. acredita que pode acontecer, né? Que um humano fez isso. Não é humano, né? Porque às vezes a gente está acostumado a ter um serial killer, um psicopata que vai e mata 100 É, pessoas e era um louco. Mas aqui não é um louco. Aqui são milhares, a gente está são falando muito de loucos. mais de 2.000 terroristas que infiltraram Israel, além de estar falando de por volta de 70 mil dentro da faixa de Gaza. A gente está falando realmente não de uma ou outra pessoa louca que decidiu pegar uma arma e sair. Foi uma questão organizada. Tem os planos, quando Israel matou a maioria dos terroristas que entraram em Israel,
Alguns foram presos vivos, alguns conseguiram fugir de volta para Gaza, mas Israel matou muitos terroristas e no corpo deles se encontrou os planos. Então tinha ali exatamente os planos do que fazer, como matar as pessoas, como sequestrar elas, esquemas e mapas de onde estavam as creches. Quer dizer, eles tinham mapas de onde estava a população civil, eles não tinham mapas da zona militar, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não é por acaso que eles encontraram 40 bebês em Kfar Aza. Eles sabiam onde estavam as crianças, eles sabiam onde ficavam as Eles pesquisaram isso. Aí tem uma coisa que ainda não teve explicação, e que eu espero que um dia tenha, e eu acho que vocês, israelenses, esperam mais ainda, que é por que a segurança de Israel falhou tão drasticamente. Né? Essa foi a primeira pergunta que aconteceu, que a gente né? Porque é uma segurança tida como Israel é seguro, Jerusalém é seguro. A gente ouve falar sempre, né, na força, na segurança, na preocupação com a segurança e falhou miseravelmente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, algumas coisas que eu posso dizer em relação a isso. Primeiro, essa foi a primeira pergunta que a população israelense fez, como isso aconteceu, mas a resposta é, a gente vai descobrir, mas não agora. Agora a gente está focado em... Agora tem que reagir, né? Porque isso vai ter que se fazer uma investigação e abrir documentos e isso e aquilo. Então vai se fazer realmente... Vai ter gente que vai perder os cargos no exército e na polícia e vai se fazer uma grande investigação e se vai buscar os culpados em relação a esse descaso, esse descuido, esse erro. A gente tem que descobrir o que foi. Mas isso não é o momento agora e por isso a gente vai ter essa resposta, mas essa resposta vai vir provavelmente daqui a alguns meses. E a segunda questão é que a gente acredita que parte do motivo desse ataque ter sido tão bem feito no pior sentido possível, é que o Irã lançou um ataque cyber a Israel. O ataque começou como um ataque cyber. Eles conseguiram tirar do ar parte do sistema de defesa de Israel, e aí Israel ficou cego por um tempinho, e nesse tempo eles entraram. Mas, na realidade, também se descobriu que tinha um túnel, porque Israel destrói os túneis que o Hamas faz para dentro de Israel. Tinha um túnel que Israel não pegou, então foi um erro que um túnel não foi pego e nele entrou muita gente. A gente acredita também que esse ataque cyber contribuiu para que Israel tivesse uma resposta mais lenta, porque como 1.700 pessoas entraram e se deram conta só quando as pessoas já estavam na cidade. Tem cidades também que estão grudadas em Gaza, então não é muita distância, mas mesmo uma questão de 10 minutos, 15, 20 minutos de atraso, são centenas de pessoas que faleceram, infelizmente, por causa disso. Então, a gente vai ter essa resposta, mas não agora. Mais tarde. Agora, eu te desejo felicidades aí nesse nascimento. É outro menino, você já sabe? É mais um menino, mais sim. Um menino. Tá bom, que a sua mãe chegue logo também, né? Vai te dar mais segurança, que seu marido fique bem, né? Apesar da luta, e que tudo dê certo na sua vida, Aline. Muito obrigada aí pelo papo. E, pessoal, obrigada a todo mundo que assistiu. Todo mundo que assistiu. E a gente se fala daqui a uns dias de novo. Tá certo. Desculpe as interrupções, a próxima vez elas não existirão, tá bom? Se Deus quiser. Desculpa eu demorar para entrar, Imagina, de jeito nenhum. Um beijão para você. Um beijo. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou,
e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.